Olá, sou Rosana Cláudia Santos e hoje falando sobre a boa ou a má educação do filho deixa pistas. Isso mesmo, o seu filho quando tem condutas boas ou condutas ruins, uma educação positiva, negativa, ele deixa pistas. A forma de educação, o caráter, a índole do filho, ela deixa pistas. Não se engane. Perceba, veja qual é a realidade do seu filho. Quem é exatamente essa pessoa que é o seu filho? Qual é a índole? Qual é o caráter? Nós precisamos estar olhando para a realidade do nosso filho. Perceber o quanto antes, para que a gente não perca o controle da nossa autoridade sobre a vida do filho. Sempre sabemos como é o nosso filho, sobre as investidas más e até cruéis, muitas vezes com pessoas. Sim, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente pode acontecer de ter ali um filho que despreza, que maltrata um animal, que desrespeita, despreza uma pessoa mais velha, tem atitudes de desrespeitos camuflados com algumas pessoas, com algumas autoridades, com os avós principalmente. Muitas vezes que são pessoas mais velhas ou de um distante que chega muito próximo de nós, nós temos evidências, pistas do mau comportamento, da má educação do nosso filho. Nós precisamos estar atentos e eu estou dizendo aqui apenas de alguns exemplos que podem acontecer nessa má conduta do filho. Assim como também a boa educação deixa pistas, um bom respeito, um carinho, uma forma legal de comunicação, uma comunicação amorosa, atenta, um filho atencioso, que se importa com o outro, com servir ao outro. Isso é muito importante. Então nós temos pistas, sim, de quem é o nosso filho, se ele está numa conduta má ou se ele está numa conduta boa. Precisamos nos ater à realidade de quem é exatamente nosso filho. Nós temos todos os dias evidências de valores positivos e negativos, as boas e as más virtudes e as boas e as más qualidades que nosso filho tem. Então veja bem, nós seres humanos, por natureza, nós temos ali um instinto animal agressivo que precisa ser lapidado, corrigido, redirecionado. Isso precisa ser olhado, precisa ser observado durante a transição. Barulhos, né? 3, 2, 1. Durante a transição, no direcionamento desse desenvolver do filho adolescente. E às vezes eu ouço de alguns pais quando faço atendimento: ai, meu filho tem uma carninha ruim. E eu fico com medo desse lado negro, difícil, negativo do meu filho. Muitos pais se dizem se surpreender com algumas condutas do filho, mas sempre aconteceram pistas, ações, reações, um gesto, uma palavra, algo que já lhe mostrou a realidade do seu filho. Precisa estar atento a isso e precisa não virar as costas ou fazer vista grossa como se o pai ou a mãe não tivesse visto, ouvido, percebido aquela má conduta do filho. Claro que nós sabemos quem é o nosso filho. Aliás, eu quero corrigir aqui. Os pais atentos e ativos, então esses pais, os ativos e os conscientes, sabem a real do filho, sabem exatamente as pistas que o seu filho deixa e já vai de encontro a tudo isso, a essa realidade. Porque quando nós sabemos, quando nós olhamos, ouvimos e temos ali a exata confirmação dessa boa ou dessa má educação, nós somos muito mais responsáveis e devemos muito mais sermos comprometidos com esta característica. E se é a característica ruim, mais responsabilidade ainda, porque toda vez que nós sabemos de algo, a responsabilidade dobra, aumenta. E é assim com o nosso filho. Então as correções necessárias, urgentes e imediatas, todas precisam acontecer e ir de encontro às pistas que você percebe na vida do diamante da sua casa.
Afinal, ele precisa ser lapidado. E um diamante vai ser lapidado por pais que olham para o filho de um modo a perceber todas as pistas que o filho dá. Sempre há algo revelado. E nessa revelação, o pai, a mãe age prontamente, com a maior responsabilidade, maior comprometimento e já faz o devido direcionamento necessário para que esse diamante seja lapidado. O seu filho é um diamante.